Boa noite. Mais uma terça-feira aqui. Voltamos à Bíblia. Semana passada a gente leu o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje a gente leu Atos da Bíblia, né? Capítulo 12, onde Herodes persegue Tiago e Pedro, né? Quando Pedro foi preso. Estando ele entre 4 guardas, 2 ao seu lado e 2 no portão da cela, né? Na porta da cela. Ainda assim, o anjo do Senhor apareceu para ele e disse para Pedro: levanta-te, veste a capa e me segue. E Pedro vestiu a capa da invisibilidade que a gente comentou aqui e passou, né? No momento que o anjo tocou nele, os cadeados, né, as cadeias que estavam amarradas em seus braços, caíram, né, se abriram, e ele levantou e seguiu o anjo, né, saiu sem que ninguém o visse. Então ele foi em busca dos apóstolos para avisar que ele tinha sido libertado pelo anjo enviado por Jesus, né, pelo Senhor, como eles chamavam. Nosso Senhor Jesus Cristo. E as pessoas meio que não acreditavam, né, que ele estava solto, mas ele foi solto por um espírito de luz enviado por Jesus, ou quem sabe até mesmo por Jesus Cristo, né, porque após o desencarne dele, ele ainda ficou alguns anos na atmosfera terrestre. Aqui fala de um anjo que deve ter sido um dos espíritos enviado, né, para poder ajudar. Por que Jesus salvou Pedro da cadeia e por que ele não salvou a si mesmo no Calvário? Qual seria a razão do nosso Senhor Jesus Cristo enviar um anjo para soltar as amarras de Pedro, fazer com que ele ficasse invisível aos guardas, né? Saísse da prisão e fosse de encontro à missão que ele ainda tinha? E quando estava ele lá sofrendo, né, as agressões, tudo como a gente já falou semana passada, ele não pediu nem um anjo, nem ninguém que fizesse ele alçar aos céus ou se libertar da cruz, né? Porque cada um tinha uma missão diferente, né? A missão de Jesus aqui na Terra era passar por todos aqueles sofrimentos e dores que ele passou, para que isso ficasse marcado e registrado, né, nos anais da história, pela eternidade. Porque se ele tivesse fugido da raia, vamos dizer assim, né, tivesse pedido um anjo para libertar ele também do seu sofrimento, hoje ninguém saberia quem era Jesus Cristo, talvez nem tivesse ouvido falar, muitas pessoas. Assim como existem muitos homens históricos dentro de outras crenças que só quem conhece são as pessoas que seguem aquela crença, não são mundialmente, né, extraterrestremente conhecido. Então a história de Jesus necessitava ser daquela forma, e a história de Pedro, né, necessitava ser dessa forma. Por que os guardas não viram Pedro sair da prisão? Porque quando nós elevamos a nossa vibração, né, o mal não nos enxerga. Quando nós vibramos no bem, vibramos na luz, ele estava tão coligado, tão... faltou a palavra, mas ele estava tão em comunhão com aquele ser que ele achava que era um anjo, né? E que nós sabemos que pode ser um espírito angélico mesmo, né? Um espírito super evoluído, que o momento que ele fez essa conexão, conectado, ele estava tão conectado com aquele espírito que a vibração dele estava muito alta. Então, ele se tornou invisível aos olhos daqueles guardas que estavam ali. E foi nesse momento que Pedro conseguiu sair do seu cativeiro, né?
as amarras foram soltas e ele saiu da prisão, porque ele precisava continuar sua missão. Ele necessitava ficar por mais um tempo na Terra, né? Sendo o fundador da Igreja de Cristo, né? Porque Cristo falou para ele lá, enquanto ainda estava encarnado: Pedro, tu és pedra, e sobre ti fundarei a minha igreja. Então, Pedro foi o fundador, né, do que hoje é considerada a Igreja Católica, mas Jesus Cristo não deu nome à igreja, né? Ele só disse que teria um templo onde as pessoas estudariam a sua história e estudariam os seus ensinamentos, e ele denominou Pedro para fazer essa fundação, né? Que quer dizer rocha, forte. Então ele precisava ser liberto porque ele ainda não tinha terminado toda a missão que ele tinha se proposto a fazer nesse planeta durante o período que estava encarnado, né? E assim foi feito. Ele foi liberto, né? Seguiu. Isso aí é outro versículo da Bíblia que provavelmente a gente ainda vai ler, né? Mas é uma história muito interessante do quanto nós conseguimos nos tornar invisíveis aos olhos dos nossos inimigos, né? Inimigos espirituais, aqueles que tentam nos combater para que a gente não vibre na luz, né? Para que a gente não consiga auxiliar aqueles irmãos necessitados aos quais eles nos perseguem. Então, a forma de nos tornarmos invisíveis a eles é mudando o nosso padrão vibratório, elevando a nossa vibração acima, né, daquele padrão aonde estão aqueles espíritos inferiores. Então, toda vez que a gente quer ficar oculto, né, aos olhos de espíritos inferiores, a gente precisa fazer o quê? Entrar em comunhão com Deus, né? Fazer uma prece, meditar, né? Ler um bom livro, ouvir uma boa música, qualquer coisa que nos faça elevar nossa vibração através de uma frequência vibratória. Sempre que nós elevamos a nossa frequência vibratória, nós estamos fora do alcance, né, de espíritos inferiores. E também fora do alcance de espíritos inferiores encarnados, porque não só desencarnados, né, são espíritos inferiores. Existem pessoas encarnadas que têm uma energia tão pesada, tão que às vezes passam por perto de nós e nos deixam aquela sensação de aflição, de angústia, dor no corpo, enfim, né, N tipos de situações, pelo fato da vibração daquela pessoa não estar legal, né? Não é que a pessoa seja mal, também tem isso que são mal, né? Mas muitas vezes ela só tá com uma frequência baixa, vibrando em doença, vibrando em carência, miséria, tristeza, medo, raiva, revolta, né? Então, às vezes a pessoa só tá vibrando naquele momento em uma energia baixa, e quando a gente chega perto dessa pessoa, a gente acaba se sentindo mal, né? Acaba nos lançando energias ruins. E pra gente sair desse padrão, só nós elevar, né? Porque tudo que tá no alto, né? Aquilo que tá embaixo não atinge, né? Não alcança. Aquela piadinha que diziam, que vem de baixo não me atinge, ela tem um fundamento, né? Porque se tu elevar a tua vibração, aquilo que tá vibrando baixo não vai te atingir, né? Aí para te atingir tu precisa baixar a tua vibração. Porque quem tá vibrando numa energia baixa não faz questão de elevar a sua vibração, né? Normalmente quem tá vibrando, ela se prende naquilo ali. A pessoa que está se sentindo num momento sem condições financeiras, ela não vibra em outra coisa, ela passa o tempo todo remoendo aquela situação de miséria que ela vive, né? Porque eu não consigo sair disso, porque eu não tenho o que comer, porque eu não tenho o que vestir, porque eu não consigo emprego, porque isso, porque... Então a pessoa se prende naquele círculo e ela fica naquela energia.
né? Então, ela não vai elevar o seu padrão vibratório e sair daquilo ali. Quando a pessoa está com uma doença, com uma dor, ela fica pensando, ai, que dor, que dor, que dor, isso me incomoda, porque isso me incomoda, ai, que dor, porque como eu sofro. Então, a pessoa se prende naquela energia de dor e não consegue elevar o seu padrão vibratório. Então, se a gente elevar o nosso padrão vibratório, nós não seremos atingidos por aquela vibração daquele ser, né? Seja ele encarnado ou desencarnado, ele não vai nos atingir. Em se tratando, né, de energia, muitas vezes, aquela pessoa que não está no mesmo nível vibratório que a gente, ou nós mesmos, se não estamos no mesmo nível vibratório de outra pessoa, muitas vezes nós nos tornamos invisíveis, imperceptíveis de verdade, materialmente falando, né? Quem nunca viu um vídeo que rolava na internet aí um tempo atrás, deve ter ainda, de um rapaz sentado numa mesa, num balcão de um bar, mexendo no seu celular, bem no outro planeta, e o bar sendo assaltado, os ladrões levaram tudo de todas as pessoas que estavam no bar, e ele ali, como se fosse invisível. Possivelmente ele estava invisível, sim, aos olhos do ladrão, porque a vibração dele estava em outra energia, né? Eles não conseguiram ver que tinha uma pessoa ali mexendo no celular, né? Quem garante que aquela pessoa não estava, sei lá, assistindo alguma coisa edificante ou lendo alguma coisa que fazia com que a vibração dele tivesse alta e ele não fosse visto? Tu já viu esse vídeo? Tem, não sei se é no YouTube, esses videozinhos de... Pesquisa lá, um vídeo que o rapaz está sentado no bar e eles assaltam todas as pessoas do bar. Todos os celulares. Levam todos os celulares e ele fica ali sentado. Nem ele viu os ladrões e nem os ladrões viram ele. Exatamente porque eles estavam vibrando em outra frequência. Assim como o Pedro, quando se conectou com o espírito angélico que foi resgatar ele da prisão, ele vibrou em outra frequência, os guardas nem sequer notaram. No outro dia, né, segundo a Bíblia aqui, no outro dia foi um alvoroço, interrogação dos guardas, achando que os guardas tinham compactuado com a fuga de Pedro, né, qual deles que era a cupincha do Pedro para liberar ele da prisão, foi um auê, e eles não tinham, então mas só que eles não sabiam explicar o que tinha acontecido, né, como que o Pedro ficou invisível aos olhos deles e sumiu, né? Justamente porque ele estava em outra vibe, como se diz, né? Em outra vibração totalmente elevada, suficiente para ficar invisível aos olhos deles, né? E claro, né, com o auxílio de um espírito angélico que deve ter deixado os guardas meio sonolentos, alguma coisa assim, né? Mas os que estavam em pé ao lado dos portões por onde eles saíram estavam acordados e não viram ele sair, né? Então, o que se falaria por milagre, né? Hoje nós falamos por energia, né? A energia que nos move é o verdadeiro milagre. O verdadeiro milagre é a energia que a gente consegue absorver, que a gente consegue emanar. Isso vem sido falado praticamente em todas as reuniões, né? Vem se falando de energia, que é a melhor forma de nós transmutarmos os nossos sentimentos ruins, né? Os nossos maus pensamentos, é entrando numa nova energia. Essa energia que está entrando na aura planetária nesse momento em que vai se dar a transição planetária. Independente do que seja, né? Acreditemos ou não, as coisas vão mudar. De alguma forma, o que vai precisar acontecer para que as coisas mudem, a gente ainda não sabe. O que a gente sabe é que os umbrais já estão sendo esvaziados, né? Já estão sendo limpos, né? O egrégor trevoso do planeta está se modificando, né?
Nós estamos recebendo avisos todo o tempo de que nós precisamos melhorar o nosso padrão vibratório para auxiliar, né, nesse momento da transição do planeta. Precisamos ter muito cuidado, né, esse ano, principalmente aqui no Brasil, que é ano de eleição e ano de Copa do Mundo, duas coisas que costumam deixar o brasileiro padrão vibratório baixo, né? Duas coisas que mexem com as emoções do povo brasileiro. Então nós precisamos ter muito cuidado aonde a gente vai amarrar o nosso burrinho esse ano para não baixar a nossa vibração, não baixar a nossa energia, tá? Nos manter em oração, né? Nos manter firmes no propósito de auxiliar o planeta nesse momento de transição. Quanto mais nós pudermos orar, quanto mais nós pudermos nos instruir, né? Assistir vídeos edificantes, ler livros, né, que nos tragam conhecimento de mudança, ouvir boas músicas e, claro, principalmente orar, vigiar e meditar. São três coisas essenciais para que nós nos mantenhamos firmes, né, auxiliando nesse momento de transição planetária. Toda a mudança é complicada, né? Toda a mudança é difícil. Toda mudança requer que se mexa, que se movimente, né? Toda limpeza é preciso bagunçar primeiro, para que depois limpe e coloque as coisas de volta no lugar. Igualzinho uma faxina doméstica. Então, para que essas coisas sejam limpas, né, da atmosfera do planeta, para que os umbrais sejam esvaziados, né, para que o planeta Terra possa ter humanos habitando, né, o seu solo com vibração de luz, é necessário que aqueles que não se compactuam com essa energia, né, que não querem se compactuar com essa energia, sejam afastados, né? Sejam atraídos para um local onde eles vão ter mais afinidade. Então, nós precisamos, né, se nós quisermos permanecer nessa atmosfera, se nós quisermos continuar habitando o planeta Terra, nós precisamos modificar totalmente a nossa energia, né? Nos conectar muito mais com o divino e com as esferas superiores, né? Com os nossos irmãos de luz, com os nossos irmãos extraterrestres que estão habitando nesse momento a orbe planetária nas suas naves. Então nós precisamos fazer o esforço, né? Aquele esforço que o nosso irmão João Antônio falou semana passada, que é um esforço mínimo, né? O mínimo esforço que a gente faça para que as coisas se movimentem. Então, nós fazendo um mínimo esforço, as coisas se movimentam e nós conseguimos permanecer auxiliando, né, a transição planetária. Para quem não sabe como fazer, quando fizer suas orações noturnas, se coloque à disposição, né, das equipes que trabalham na transição, né? Faço sua oração, eu me entrego, né, me coloco à disposição naquilo que eu puder ajudar. Que durante a noite, no sonho, no sono, né, na sua vigília, o espírito vai trabalhar, fazer o que tem que ser feito. Enquanto o corpinho dorme para trabalhar, para sustentar ele no outro dia. O espírito pode ir bem tranquilo, fazer a sua parte no auxílio da transição. E nós vamos continuar tentando, né? Nos aperfeiçoar, buscar cada vez mais e principalmente ouvir, né, os conselhos dos nossos queridos mentores. E hoje quem vai estar aqui conosco é o nosso querido irmão Emanuel, né? Que ele é uma calma, um ser humano
invisível, né? O espírito muito tranquilo, mas ele nos traz lições tão encantadoras, né? Então hoje ele vai estar aqui conosco. Saudação, meus irmãos. Saudação. Uma boa noite a todos. Mais uma vez, com a permissão do Pai, venho trazer, né, as boas novas de Jesus. Como a irmã falou, suas boas novas foram deixadas há 2000 anos atrás e tivemos espíritos iluminadíssimos que transcreveram suas palavras para este livro que hoje os irmãos chamam de Bíblia Sagrada. Também tivemos a participação maravilhosa do nosso irmão Allan Kardec, que contribuiu com a codificação das palavras da Bíblia em palavras mais fáceis de serem entendidas, né? Os irmãos que conseguem, que têm um pouco de dificuldade de compreender as palavras da Bíblia, conseguem mais facilmente entender as palavras de Kardec, né? Que ele veio também de outro planeta para auxiliar, né? Para que nós pudéssemos ter vários nichos das palavras de Jesus explicadas de formas bem simples. E nesta noite, onde foi lido, né, a saída de Pedro da prisão, nosso irmão Paulo, que escreveu muitas cartas a vários povos, ele conta, né, essa história de Pedro através das suas cartas. E pensem que Paulo foi um dos maiores perseguidores de Cristo. Enraivecido, enfurecido, perseguia ferrenhamente não só Jesus Cristo, como a todos os cristãos da época. Formava circos nas arenas, aonde jogavam os cristãos aos leões, para que fossem aplaudidos pela plateia. E uma única visão de Jesus Cristo, já desencarnado, que apareceu em sua frente, cegando seus olhos, a sua visão, perguntando para ele: Saulo, por que me persegues? E aquilo transformou inteiro o modo de pensar daquele que veio ser o apóstolo Paulo, que é o apóstolo pós Jesus Cristo. Ele se transformou num apóstolo daquele que já não estava mais encarnado. E o incrível, ele veio para o planeta Terra para fazer esse trabalho.
Mas ele não sabia por que ele tinha tanta raiva dos cristãos. Ele foi criado para ter raiva dos cristãos. E ele tinha. Não era algo lúcido em sua mente. Ele simplesmente vivia com aquele instinto, né, de exterminar. Quando ele se deparou com a verdade da sua existência, que era o trabalho de transcrever tudo aquilo que Jesus ensinou. Então ele escreveu carta aos Coríntios, aos Romanos, os Atos dos Apóstolos. Ele escreveu para muitos povos e conseguia, mesmo depois que foi preso, né? Porque Paulo também foi preso, conseguia fazer com que essas cartas fossem entregues e o que hoje se transformaram nas palavras da Bíblia. Então ele conta a história da fuga de Pedro da prisão. Como muito bem foi dito, quando o Espírito Angélico, que foi enviado por Jesus Cristo para libertar Pedro da prisão, pois que ele tinha que continuar o seu trabalho. O trabalho de Pedro não tinha terminado ainda. Ele não podia ainda ser decapitado. Ele precisava continuar. Então, quando esse espírito adentrou ao cárcere e se mostrou a Pedro, ele fez com que a energia de Pedro se transmutasse em uma energia de luz. E toda vez que você transmuta a sua energia em uma energia de luz, você se torna invisível aos olhos das trevas. Então essa passagem aonde aconteceu é um fato ocorrido, não é uma história inventada. Aconteceu. Ele saiu do cárcere, abriu o portão, porque Pedro ainda era encarnado, ele não passaria através do portão. Abriu o portão entre dois guardas e saiu sem que nenhum os percebesse. Enquanto aqueles irmãos que estavam ali guardando ele na prisão vibravam na energia do ódio, do rancor, da revolta, ele elevou o seu pensamento, elevou a sua energia para a energia do amor, pois que quando Jesus Cristo enviou um espírito angélico para auxiliar, foi por amor a Pedro. E aí as pessoas perguntam, mas Pedro desconheceu Jesus enquanto ele encarnado para fugir, né? Para não ser açoitado junto com ele, foi um covarde. E Jesus o amou mais ainda, porque ele fez exatamente o que era necessário para que ele permanecesse encarnado e seguisse o seu trabalho. Porque não adiantaria Jesus Cristo passar na terra, passar por todo o Calvário, ensinar tantas coisas e não ter quem propagasse, quem levasse adiante o que tinha sido feito.
morreria ali, acabaria ali, certo? Então, cada acontecimento que se deu naquele período foram todos de acordo com a necessidade do momento. Qual dos irmãos já ouviram falar que Judas se suicidou, né? Todos sabem. Qual dos irmãos já ouviram falar que Jesus, após o desencarne, apareceu para os apóstolos e disse: estou indo ajudar a Judas. Agora vocês cuidem um dos outros, porque eu vou cuidar de Judas. Quem de nós teríamos tanto amor a dar para a humanidade ao ponto de ir de encontro daquele que causou a sua morte física para ajudá-lo? Porque nós sabemos que aquele ser que tira sua própria vida, né, acaba sendo atraído para um lugar de ranger de dentes e tristezas, né? Muitas vezes passa a repetir o momento da sua morte, muitas vezes aquele sofrimento num círculo. E Jesus foi ajudá-lo, para que ele pudesse entender que ele também fazia parte daquela história. Que o único erro maior que ele cometeu foi o de tirar sua vida no momento do arrependimento. Então, muitas vezes, quando fazemos algo que não nos agrada, o melhor que temos a fazer é orar. É orar ao Criador, pedir o auxílio dos mentores espirituais, entrar em comunhão com o universo, porque de alguma forma conseguiremos reverter aquela situação. O arrependimento ao ponto de tirar a sua vida material, ele é muito ruim, ele é horrível, porque aí você vai estar tendo dois erros. Erro em dobro. Se você tirou a vida de uma pessoa e se suicida, você está tendo erro em dobro. Se você faliu uma pessoa e se suicida, você está tendo o erro em dobro. Então, quando existe o erro, a melhor forma é tentar corrigir. E para corrigir, é necessário que tenhamos luz, discernimento, capacidade de raciocínio. E aí, então, podemos tentar corrigir aquele erro. Da forma que Paulo fez. Todos os erros horríveis que ele cometeu, se ele tivesse, ao perceber que perseguia Jesus Cristo, que era um inocente, se suicidado, imaginem que nada disso estaria sendo falado hoje. Mas então ele pensou em corrigir o seu erro.
vá, Paulo, e fale de mim aos outros. E ele fez. E ele foi e falou. Não só falou, como escreveu, como contou, como se conectou com Jesus Cristo de uma forma tão intensa que no momento em que ele foi decapitado, que o seu corpo foi decapitado, o seu espírito já não estava mais ali, já não sentiu mais nada. Foi elevado aos céus antes mesmo de que descesse. Perdi a palavra, mas a guilhotina, isso? Antes mesmo que descesse a guilhotina, o Espírito já tinha alçado aos céus. Bem como, né, o Espírito de Jesus, que quando foi dado a última lançada para que ele desencarnasse, o Espírito já tinha alçado aos céus. Ele conseguiu limpar as mortes das arenas lá dos leões que ele causou. Ele conseguiu limpar. Isso em outras encarnações, né? Porque muitos filhos não sabem que Paulo virou santo já daquela encarnação, pro nome de, né? Muitas pessoas conhecem como São Paulo, né? Mas precisou de outras encarnações, né? Não porque ele não tivesse limpado, mas porque a sua consciência cobrava que ele pudesse fazer mais pela humanidade a ponto de se redimir, né? Assim como Pedro teve outras encarnações, assim como Judas teve outras encarnações, assim como tantos outros tiveram outras encarnações e hoje são conhecidos como santos pela encarnação que tiveram como os apóstolos, né? São espíritos evoluídos, isso não tem como negar, né? São espíritos muito evoluídos, a ponto de ter a capacidade de historiar a vida de Jesus, né? Mas quando fazemos, né, quando vivemos esses tipos de atitude, no nosso perispírito fica aquela necessidade de reparação. Poderia, né, pelo amor ou pela dor, como o filho sabe, poderia pelo amor que ele dedicou a Jesus, ele ter limpado todo aquele karma. Mas a sua consciência lhe cobrava. História do vaso chinês, né? História do vaso chinês. O filho tirou as palavras da minha boca. Quando quebra, de alguma forma, vai ser pago. Então, é necessário que se devolva ao universo, né, aquilo que foi tirado. Então, se acredita que pelos feitos já, né, os filhos acham que Pedro ficou feliz de ter negado Jesus 3 vezes após desencarnar. O remorso lhe remoía, né? Assim como qualquer um dos outros que se esconderam, né? Eles não tinham a percepção da inteligência de saber que todo aquele processo era necessário naquele momento histórico. A sua consciência lhe cobrava. Então, precisava, né? Se os irmãos querem saber, Santo Agostinho, que depois veio ser conhecido como Santo Agostinho, era um dos apóstolos de Jesus, né? Então, ele foi lá São Fulano de Tal, e depois Santo Agostinho, e futuramente Santo alguém, só Deus sabe quem, né? Como o próprio que você citou, mesmo diz. Espíritos evoluidíssimos nesse planeta conta-se nos dedos, né?
o que se vê de tantos e tantos nomes são reencarnações deles mesmos. Tanto na ciência, nas artes, na política, na santidade. Santo isso, santo aquilo, santo aquele outro, é tudo o mesmo Espírito. Mas o nome é o que mesmo menos importa, né, meus irmãos? O nome é o que menos importa. O importante é que são espíritos, sim, hoje angélicos, né? Já são espíritos que já são angélicos e continuam auxiliando na orbe planetária. Mas o conhecimento por trás dos bastidores da parte física, né, faz com que a gente tenha alguns entendimentos nesse sentido, de que precisa reencarnar, sim, precisa limpar, purificar, né, e fazer cada vez mais o bem. O que acontece quando reencarna? Já não erra tanto, já erra menos, aí reencarna menos ainda, reencarna menos, assim como o processo reencarnatório de qualquer outro, né? Só que como já estavam prontos, como mesmo Jesus disse, já tinham ouvidos de ouvir, já conseguiam compreender, então vieram, né, se elevando, né? Se os filhos souber, Irmã Dulce também era um dos apóstolos de Jesus, encarnado. Então, quando vem prontinho, assim, purificado, é porque já foi, né, em outras encarnações. E assim vão se purificando. E é isso que a gente precisa compreender no momento de querer elevar o nosso padrão vibratório. Que quando a gente consegue elevar e não deixar cair mais, com certeza na nossa próxima encarnação a gente já vai vir nesse nível, né? E aí, subindo os degraus, né? Vai subindo. Cada uma delas um degrau acima. Agora, quando ficamos naquele vai e vem, né? Hoje tá bem, amanhã tá mal. Hoje tá bem, amanhã tá mal. Aí, não... E a chave para não ficar nessa? Não tem? Ah, meu filho. Consciência, grau de consciência. Conseguir chegar. Oração, vigiar e meditar. Como diz a nossa amiga, conhecimento, autoconhecimento, né? E é o que é o caminho. Quando você tem o conhecimento das coisas e não tem o autoconhecimento, você não consegue manter a sua vibração elevada. Você precisa ter o autoconhecimento e a prática do bem. E aplicar dia a dia. Conhecimento, autoconhecimento e a prática do bem. É o que se faz necessário para manter a sua energia. Que aí aqueles que estão na vibração baixa não lhe alcançam. Não lhe alcançam, não lhe atinge para fazer nada. Nenhum tipo de atitude que eles gostam que você faça e que você faz. Né? Quando consegue manter, nada lhe alcança. E aí automaticamente é só subir os degraus. Então, com a graça de Senhor Jesus Cristo, agradeço a oportunidade de estar aqui com os irmãos. Agradeço a atenção dos irmãos. Agradeço a atenção. Que possam, né? Que nós possamos seguir na nossa jornada, levando os ensinamentos do Mestre, aplicando no nosso dia a dia. E que o nosso Criador despeje das suas bênçãos sobre todos nós aqui, encarnados e desencarnados. Assim seja.
assim seja. Gratidão. Uma boa noite a todos.